Os 2 segredos de ouro de pessoas altamente atraentes, eles estão extremamente ligados a hábitos e isso é maravilhoso porque significa que eu posso desenvolver e você também. Mas quais segredos são esses, né? Eu não vou guardar para o final para você ter que ficar o vídeo inteiro porque você vai ficar porque o vídeo é legal. Os 2 segredos que eu tô falando é o tom de voz e a postura. A gente precisa falar sobre isso, porque muitas das vezes é esquecido e você nem percebe o quanto pessoas que sabem usar o tom de voz e sabem também ter a postura te prendem, não só no seu dia a dia, mas num vídeo do YouTube como esse, por exemplo, a gente vai desenvolver isso em você e você será uma pessoa altamente atraente, junto com essas 2 coisas e todas as outras que você já aprendeu aqui ou ainda vai aprender no canal. Primeiro fim de semana de junho teremos lives sábado, domingo e segunda, conteúdo 100% voltado para comportamentos que geram atração, para você se tornar uma pessoa ainda mais atraente, tá? Tem uma lista aqui embaixo que fecha hoje, se não me engano. Estou sem ponto, estou sem produção, mas todo mundo terá acesso a essa live, mas as pessoas da lista VIP vão ser notificadas e receber conteúdo exclusivo. Tanto a live quanto a lista VIP para se cadastrar é gratuito, não perde, é só agora, se você estiver vendo depois, já acabou, tá? E se você é novo por aqui ou nova, seja muito bem-vindo ao meu canal, se inscreve aqui para você fazer parte dessa família e ativa as notificações para não perder nada. Deixa seu comentário para saber o que você tá achando da minha postura e do meu tom de voz. Olha que interessante, gente. Amo entrar nesse assunto, anotei várias coisas legais aqui pra vocês. E é uma coisa que eu desenvolvi no decorrer da minha vida. Galera que é das antigas aqui no canal vai falar, nossa, isso é muito verdade. Primeiro a gente precisa falar do tom de voz. O tom de voz, ele traz tantas percepções que podem mudar a percepção que a pessoa teve de você no início, que você não tem noção do quanto é importante você usar essa parada direito. Então a primeira coisa é que o tom de voz muda o reflexo que a sua primeira impressão causou. O que significa isso? Porque tá muito confuso. Vamos supor que você viu uma garota que você não achou tão atraente do tipo físico que você gosta, né? Que te atrai, cada um tem as suas escolhas e suas preferências, tá? Então você viu uma garota, ou eu vi um garoto que eu não achei tão interessante. Quando ele sentou no meu grupo de amigos ou me chamou pra conversar, que ele abriu a boca e começou a falar, você fala, nossa, tipo, fala bem, né? Tipo, caramba, passou uma imagem diferente do que eu pensava. Então o tom de voz faz a pessoa mudar a percepção que ela pode ter sobre você só olhando a sua aparência. Através da forma como você se comunica, também é possível que você transmita exatamente o estado de espírito que você quer transmitir. Isso não significa que é o estado de espírito que você está vivendo. Também pode transmitir o seu humor. Às vezes você é uma pessoa que está de bem com a vida, mas o jeito que você fala é tão estranho que parece que você é mal-humorado. E o contrário também é verdade. Às vezes você não está tão bem, mas o jeito que você fala passa que você é uma pessoa feliz, bem-humorada. E aí entra também que a pessoa que sabe se comunicar, usar o tom de voz direito, ela pode passar uma autoconfiança e um perfil de liderança fora do comum, fazendo com que outras pessoas prestem atenção no que você está falando, mesmo que aquilo que você esteja falando não faz sentido algum. Vou te dar um exemplo. Às vezes você tem aquela pessoa da sua sala de aula que ela é super nerd, só tira 10 em tudo. Tirava, né? Que a gente já tá... Acho que a galera daqui já não tá mais em aula, não. Eu, pelo menos, já acabei a faculdade há muito tempo. Mas na minha sala tinha os nerds. Tinha os nerds, que é aquele cara que tira 10. E aí, quando essa galera tinha que apresentar trabalho em turma, cara, parecia que o professor encrencava com as coisas só dessa galera. Agora, eu, que sempre falei bem, às vezes não tinha nada com nada, às vezes eu não sabia nem o que estava no trabalho. Mas como eu falava e gerava um poder de convencimento, você acaba fazendo a pessoa entrar em transe, assim, do que você está falando dela. Ela só tá te admirando, ela tá acreditando em tudo, porque é o poder de você saber usar o tom de voz, tá? É óbvio que quando você sabe usar o tom de voz, você também precisa saber ter o poder argumentativo. Não adianta você também falar uma coisa sem pé nem cabeça. Isso você desenvolve com conhecimento, que é o que você faz, por exemplo, assistindo meu canal, ou lendo livros, ou lendo sobre assuntos. Então não adianta você só ter o conhecimento sem o tom de voz, também não adianta você só ter o tom de voz sem o conhecimento. Agora, uma pessoa que não tem conhecimento e não tem tom de voz, ela vai se dar muito mais do que quem tem o tom de voz, porque ele tem o poder de convencimento. Então vocês entendem a importância dessa parada. E aí o mais legal é que você pode desenvolver.
tá? Isso é um hábito e um comportamento de pessoas altamente atraentes e também pessoas de muito sucesso. Pessoas de sucesso têm esse comportamento, essa repetição de saber usar o tom de voz correto, tá? Mas como que eu vou saber se eu estou usando o tom de voz correto? Como que eu vou usar o tom de voz correto? Tudo começa com a sua respiração. A respiração adequada, quando você respira melhor, você consegue falar de uma forma pausada, você não, fala tudo que você tem para falar, você não se cansa, você sabe falar e respirar ao mesmo tempo. Então é importante você dar importância à sua respiração. Você entende que o seu tom de voz ele precisa ser alterado em determinadas condições e lugares. Então tem lugares que você vai usar um tom de voz, tem lugares que você vai usar outro, tem lugares que você vai falar mais alto, tem lugares que você vai falar mais baixo. Você sabe em qual momento você altera o seu tom de voz para você ter a sua palavra sendo lançada de uma forma com que as pessoas prestem atenção. Não adianta você ter um comportamento de um palestrante quando você estiver conversando com a sua garota ou com o seu namorado, porque vai passar uma sensação de que você é soberbo. Você entende? Então você identificar qual o seu tom para cada lugar é o caminho perfeito. E isso é muito fácil, você sabe exatamente como, é só você se inspirar em pessoas. E como que uma pessoa conversa, uma pessoa de sucesso conversa numa palestra? Assim. Eu vi um filme e eu vi que teve um diálogo muito legal de um casal. Como que esse cara se expressou? Como essa garota se expressou? Você se inspira em pessoas e desenvolve. O tom de voz correto não envolve gritos. Então, não grite. Apenas não grite. Sério. Só grite se você quiser se expressar para uma coisa muito boa. Mas gritar para chamar a atenção, usar isso como um tom de voz adequado, nunca será adequado. E aí outra coisa que a gente pode entrar também é você saber controlar a sua vontade de falar. Quando você está num monte de gente, onde está todo mundo falando, é natural que os nossos receptores queiram falar de imediato. E às vezes você grita sem querer, tipo, não, presta atenção aqui! Isso não é legal. É legal você escutar primeiro, ficar na sua, porque quando você abrir a boca, as pessoas vão prestar muito mais atenção, porque você não falou nada. A sua voz vai ser diferente do que eles estão ouvindo, o seu tom vai ser diferente porque eles vão parar para te ouvir. Então, saber o momento certo de falar é maravilhoso e geralmente o momento certo de falar é quando todo mundo já falou primeiro, porque você escuta primeiro para depois falar, aquele velho clichê dos 2 ouvidos, uma boca, mas pouquíssimas pessoas têm essa capacidade desse autocontrole de esperar, guardar a opinião para falar depois. Quando você usa a comunicação ao seu favor, você sabe alterar a sua entonação. Se eu converso com vocês falando todo o vídeo assim, o tempo inteiro falando desse jeito, falando assim exatamente o que as pessoas falar, vocês vão cansar. A sua cabeça vai para outro lugar. Então você precisa mudar a entonação às vezes. Eu quero falar com você agora. Vamos falar sobre... vamos falar sim. Vocês estão entendendo? Você muda a entonação. E a última coisa que é legal também para você aprender aí, treinar na sua casa, é que um tom de voz, quando ele é misturado com expressões faciais, principalmente o sorriso, é legal você conversar e sorrir, tá? Porque isso é uma coisa genuína. A outra pessoa fica feliz de estar conversando com você. E também as expressões, né? Que elas precisam ser equilibradas para você não ficar falando assim o tempo todo. E aí, quando a gente entra em expressão, a gente entra em postura, que é a segunda dica, o segundo segredo de ouro. Porque você tá aqui, ó, se você tá assim, falando assim, fica difícil você se expressar. Como você vai se expressar? Então, com um tom de voz legal, com uma postura, uma respiração e tudo que a gente já falou, você vai conseguir gesticular da forma correta, tá? É legal a gente falar de postura, não só porque é um segredo também das pessoas altamente atraentes, mas eu li um livro que o nome do livro é 15 segundos, convence uma pessoa em 15 segundos, como convencer uma pessoa em 15 segundos. E ele fala que a postura ela é tão importante quando você está conversando com alguém que você não conhece e essa pessoa ela tá com uma postura muito boa, muito chamativa, que não é aquela coisa do estou assim. É legal você observar como ela está e você imitar como ela está. Oi, minha filha. Por exemplo, se essa pessoa tá tipo, legal. É legal você também ficar, pois é, não sei o que, sabe? Quando a pessoa sente, quando a pessoa se vê em você, ela se sente confortável. Agora, se ela estiver, tipo, muito retraída, nem você vai conseguir se espelhar nela, porque esse tipo de postura é péssimo. Uma pessoa que tá curvada, uma pessoa que tá de braço cruzado, ela tá nitidamente insatisfeita e bloqueada para qualquer coisa que você estiver falando, seja uma coisa boa ou seja uma coisa ruim. Então, saber usar sua postura ao seu favor e observando o outro
É muito legal. Inclusive, esse livro é muito legal também. Se vocês quiserem ler aí, é muito maneiro. Se você é uma pessoa muito tímida ou que tem muita dificuldade em se comunicar com outras pessoas, não só pela timidez, mas por essa coisa do tom de voz, existem algumas coisas que você pode fazer. Todo mundo é 100% capaz. Se você é muito fechado, um curso de oratória é muito legal. Nessa quarentena, inclusive, eu vi vários cursos online legais, inclusive de oratória. Dá uma pesquisada. Eu tenho amigos que já fizeram e, tipo assim, mudou o poder argumentativo da vida deles, a forma como eles se expressam para o mundo e para as pessoas muda demais. Se você não tem tanta dificuldade, é tudo uma questão de treino, ensaio. Se olha no espelho, conversa com você, se filma, sabe? Treina, repete. Aí você vai treinar e vai repetir. Repetir. No 31º dia virou um hábito, você se acostuma a falar assim. Busque pessoas que te inspiram. Então, se você gosta do jeito que eu falo, se você gosta da minha entonação, começa a falar como eu falo. Isso é uma inspiração e vai transformar a sua vida, porque no final das contas você vai lapidar pro seu jeitinho, tá? Eu, no início do meu canal, quem é seguidor raiz sabe que o meu tipo de diálogo era: eu não aguento isso, eu fico muito brava. Eu falava assim, era o jeito que eu encontrava naquela época de me expressar, porque eu era muito jovem e que eu achava que as pessoas se identificavam em diversos assuntos. E de fato, às vezes as pessoas se identificavam porque era uma coisa agressiva. Mas isso tem um período, assim, a pessoa não aguenta mais de 3 minutos você falando no ouvido dela com essa forma, dessa forma, porque cansa. Perde a credibilidade, perde a qualidade, perde o conteúdo. Então, eu não fui essa pessoa e ainda tenho muito mais a evoluir. Mas foi um hábito que eu desenvolvi em aprender a falar mais devagar, porque eu sou acelerada, em aprender a respirar, porque eu gosto de falar de uma vez. Foi uma coisa que eu aprendi e percebi que ia mudar bastante o ritmo das coisas e o caminho que a minha vida ia seguir. Comenta aqui qual que é a sua afinidade com o tom de voz e a postura e a gente se vê por aí.